Desde 2017, aquilo que se vê é mais inflação, mais desemprego, preços mais caros, a juventude sem grandes objetivos e mais contestação juvenil, digamos. Não, mais inflação eu não confirmo. Nós não temos mais inflação e também não confirmo preços. Em 2017 era de 23, este ano espera-se 27. Se você ainda não partilhou, se você ainda não está inscrito no meu canal, inscreva-se no canal, eu estou sempre a dizer isso no final, né? Mas vou falar aqui outra vez. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, ok? Partilhe o máximo esse vídeo, porque nós precisamos crescer, precisamos continuar cada dia mais a partilhar conhecimento e a mostrar essas e outras poucas vergonhas de que esse senhor está nos fazer passar, para nós não podermos passar isso de geração a geração. É importante mudarmos para melhor. Não, mais inflação eu não confirmo. Nós não temos mais inflação e também não confirmo preços. Em 2017 era de 23, este ano espera-se 27. Não. Francamente, o nosso país não merece isso. Nós estamos há quase 6 anos sem um presidente da República neste país. Um presidente da República que nem sequer sabe qual é o nível de inflação que o país dele tem. É uma vergonha, quer dizer, a jornalista está a chamar de ignorante ao senhor João Lourenço. Está a dizer, o senhor é ignorante. O que é ignorância? Ignorância é falta de conhecimento. Ou seja, o senhor não tem conhecimento dos níveis de inflação que o teu país tem atualmente. Isto é vergonhoso. E essas e outras coisas, eu quero aqui dizer, sobretudo para os jovens, porque os jovens hoje têm a possibilidade de ver, né, e ouvir aquilo que muitos de nós, há muito tempo, infelizmente não tínhamos internet na nossa época, não tínhamos muito acesso à internet. Havia pessoas do nosso tempo que não tinham acesso à internet, não tinham acesso à informação, e sobretudo num país como Angola. E não é a primeira vez que o presidente da República da Angola, o presidente do MPLA, né, por sinal que esse senhor tomou o poder pela via do golpe, não é legítimo, quer dizer, nos faz passar essa vergonha. E vou dizer mais, isso é característico no MPLA. Isso é característico, duas uma. Ou este senhor não dá importância aos assessores econômicos, ok? E todos aqueles outros órgãos, porque isso é um problema transversal. Se você perguntar, eu tenho a certeza, se você colocar uma questão neste senhor em relação à criminalidade, em relação, porque a minha senhora falou o nível de emprego, ele não saberá responder. Ele não saberá responder porque ele tem problema, em quê? Duas uma, ou ele não ouve os assessores econômicos, aqueles que fazem estatística, ou então, no mínimo, os assessores são tão medíocres que nem sequer conseguem dar um relatório, ok? Na qual o senhor consegue ler e ter noção de como vive a saúde econômica, social, psicocomportamental do angolano, ok? Quer dizer, é um problema transversal. Eu vejo este senhor e me faz lembrar alguém, Hugo Chávez. Hugo Chávez, eu tive com os assessores políticos de Hugo Chávez em Espanha, jovens do Podemos. Um deles disse-me assim, Urbano, sabes qual era o que era característico no Hugo Chávez? Ele dizia, era difícil aconselhar o Hugo Chávez sobre uma matéria, seja no plano econômico ou político, antes de você dar um relatório ou dar um conselho, ok? Em relação à política, à implementação de uma certa política pública, seja no ato de segurança, seja no ponto de vista sociológico, seja no ponto de vista político, econômico. Era muito difícil porque ele sabia quase tudo, ou seja, Hugo Chávez lia. Hugo Chávez, quando esteve na cadeia, leu Marx,
ou seja, o capital completo, quer dizer, esmagou o capital. Era um leitor, era um presidente leitor. Isto é que fazia de Hugo Chávez um bom presidente. Então você não vinha ali com blá blá blá, só porque foste lá, conseguiste um diploma, entras lá no comitê central e depois vai lá no comitê de especialidade, porque tem departamentos de especialistas dos economistas, dos engenheiros, de todos os partidos isso tem, pelo menos no MPLA eu sei que tem. E você vai vir dizer o blá 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 blá, não, ele lia. Este senhor, por sinal, ele mostra que não lê. E é o que dissemos. Disse que o ignorante não é aquele que não sabe ler. Ignorante é aquele que sabe ler e não lê. E por que esse senhor não lê? Esse senhor não lê porque a questão da política econômica do país não lhe interessa. Está mais preocupado em viajar, ok? E beber vinho com Macron, ok? Do que velar sobre situações relacionadas à economia. Olha, estou a falar para os jovens que, por sinal, né, que sonham ser governadores, administradores municipais, não é mal nenhum. Eu digo, jovens, forma, vai para a política, porque temos muito político medíocres, temos muitos políticos analfabetos, ok? Como a outra, olha, como a outra deputadazinha. Quando vocês um dia decidirem serem administradores municipais ou comunais, tanto administrador municipal, comunal ou presidente da república, saiba que você vai encontrar dois problemas. Os dois problemas que enfrentam qualquer economia, seja no ponto de vista administração local, central, ou seja, ou nacional. Desemprego e inflação. Se este senhor não tem noção dos níveis de inflação deste país, significa dizer que ele não compreendeu nada, não tem interesse, ele não tem interesse em governar este país. Ele não governa esse país. Ele é um presidente que tomou pela via da força, está ali a realizar o seu sonho, viajar. Se vocês não têm noção, ou se os assessores econômicos, porque olha, como outra deputada aí, aquela deputada do MPLA, que disse que superávit é quando há excesso. Senhora Presidente, penso ser importante esclarecermos de forma muito simples ao nosso povo que o dinheiro para o Orçamento Geral do Estado não existe num cofre já disponível. É um dinheiro que se adquire com muito trabalho, com trocas comerciais de bens e serviços daquilo que o país dispõe, e só depois de obtermos este dinheiro, a que podemos chamar de receitas previstas ou superavitárias quando há excesso. Olha, uma coisa que vocês precisam saber. O consumo, e isso é macroeconomia, você vai aprender isso no primeiro ano, não é no terceiro, não é. Quem estudou, ninguém duvida dos diplomas desses meninos, essas meninas aí, essas coisinhas aí, ninguém duvida do diploma deles. Porque diploma se adquire. Há pessoas que pagam, há pessoas que passam cabulando, há pessoas que adquirem o diploma, estou a dizer, a troca de sexo, ou nota, a troca de sexo. Eu sou contra as trabalhadoras de sexo. Quem sabe, eu sou um liberal conservador. Eu sou a favor da legalização da prostituição em Angola. Eu sou a favor. Primeira coisa, por uma razão muito simples. Dignidade da pessoa humana. Não é normal num país como Angola, há mulheres que vendem o seu corpo por uma cerveja ou por um prato de comida. Tudo por quê? Se você legaliza a prostituição hoje, vai ter casa, uma questão de saúde pública e uma questão de dignidade. Primeiro, a dignidade da pessoa humana. Depois, saúde pública. Você vai ter o controle sanitário. Você vai ter seguridade social, ou seja, as pessoas vão pagar imposto e vão ter uma reforma, porque muitas das prostitutas, quando chegam a uma certa idade, não têm nada, elas são pior, não têm dinheiro para viver, não têm poder econômico para sobreviver, não têm saúde, porque muitas das vezes elas são contaminadas, não têm sequer um plano de saúde. E isto, eu não quero um país como dessa natureza. Eu quero um país como Holanda, ok? Países desenvolvidos, e um país onde a saúde e a dignidade da pessoa humana deve estar em primeiro lugar. Eu sou a favor disso. Então, dois seres adultos com sentimento mútuo podem fazer troca de sexo. Eu não tenho problema disso. Mas chegar num cargo político porque você fizeste o teste de canapé, a troca de sexo tem. A troca de sexo. Porque para você ser deputada,
Não estou a dizer que é o caso desta deputada, não estou a dizer isso. Mas tem pessoas que chegam ao cargo de deputada, tem pessoas que chegam ao cargo da administração pública a troca de sexo. Tem. Eu vi isso. Conheço amigos que são administradores, ok? Aliás, você vai ver, ou seja, a namorada, para não falar a concubina, porque muitas das vezes na África não sabemos quem é quem. Em Angola o termo até não sei se é pejorativo, mas eu vou falar aqui estou a falar para adultos, porque o meu canal leva pessoas que têm mais de 18 anos. Ok, o senhor vai administrador, dia seguinte, aquele que era pero dele, ok? A boa que era pero dele. Eu vi isso, ninguém me contou. Aliás, o indivíduo é mocamba, não só falou não por uma questão de ética, é uma pessoa amiga, cada um que resta com a sua consciência tranquila. Eu pelo menos tenho a minha, que não faria isso, e eles sabem que eu sou muito rigoroso em relação a isso. Se eu me disser, porque vocês sabem, quando você vai para administrador, tudo já está cozinhado. Ok, administração pública, está fixe, fui para administrador, como é a hora, já não sei o que, está tudo fixe. Eu vou para a França, 2 semanas depois volto para Luanda, o homem já está lá, como é, ligo, não, passa na administração. Estou a chegar na administração, quem está a me receber? Eu pero. Eu disse o quê? Essa mesmo que foi, que não tem, primeiro, não passou, não é porque tem uma qualificação no cargo em que ela foi posta, primeira coisa. Foi lá porque essa pessoa tinha uma relação, é normal, dois seres adultos podem muito bem ter, mas ir parar numa administração pública a troco de sexo, significa dizer que essa administração pública não tem como prestar um serviço de qualidade. Essa é a razão pela qual as pessoas têm... A prestação de serviço nesse país é uma vergonha. São essas coisas. Porque as pessoas não são postas no lugar em função de quê? De mérito. Eu sou a favor da meritocracia. Sim. E isso existe. Ninguém me contou. Eu conheço pessoas que estão ali não por mérito. Tem deputadas que estão ali não por mérito. Tem deputados que estão ali. Tem até abuso de homossexuais. Tem tudo isso. E nós podemos corrigir isso. Essa é a razão pela qual estamos aqui a falar. Então, essas e outras coisas trazem consequências. As consequências são essas. Coisas básicas que um presidente da República devia ter noção dos níveis de inflação. Ele não tem. E a jornalista, por isso, bota na cara dele como o senhor é um ignorante. Ignorância é falta de conhecimento. O senhor não tem conhecimento dos níveis de inflação do seu país. Não sabe o nível de inflação, não sabe o nível das taxas de desemprego no teu país. O senhor é pura e simplesmente um ignorante. É isso que ela está a dizer. Então, essas e outras coisas devem fazer-nos refletir. Sobretudo eu vou falar para os mais jovens. Essa é a razão pela qual eu estou a dizer para vocês jovens. Vão para fora. Façam uma formação de qualidade. Por que essas pessoas hoje estão a encontrar dificuldades? Tanto administradores municipais, estes miúdos bica. Estes miúdos foram ali por quê? Não foram ali por mérito. Não foram ali por mérito. E tem consequência, não consegue combater. Um administrador, logo que você chega, a primeira coisa que você precisa saber, eu vou combater a inflação, o desemprego. A inflação não se combate a nível nacional, combate-se a nível local. Vais encontrar no Brasil que tem administradores que não tiveram déficit público. Ok? Já para falar em déficit, porque quando você tem superávit, ela diz, a senhora diz, quando você tem superávit, você tem excesso. E só depois de obtermos este dinheiro, a que podemos chamar de receitas previstas ou superavitárias quando há excesso. Não existe excesso. O consumo, isso você vai aprender em macroeconomia, o consumo varia em função da renda. Sempre que a tua renda aumentar, se o seu salário aumentar, automaticamente também vai aumentar as suas necessidades. Se o governo arrecadar mais, ou seja, superávit, automaticamente as despesas também vão aumentar, porque há necessidade, ou seja, de consumo, o nosso desejo é infinito. Os recursos são escassos, as necessidades ou os desejos são infinitos. E isso é economia, não existe excessiva receita. Não existe isso. Porque não, quando tem muito, quando tem excesso, cheiramos aquilo superávit, quando tem excesso. Não existe isso. Não existe. Essas e outras coisas. Eu não sei se aprendeu, eu não sei se. E disseram, eu ouvi dizer que essa é professora. Ouvi dizer que é professora de economia. Você, professora de economia, aprendeu aonde? Que não sabe o básico de que o consumo varia em função da renda. Isso até você não precisa falar,
Porque basta perguntar no indivíduo, olha, se o teu salário hoje subir a 10 mil, a 100 mil dólares, você vai comprar o quê? Ele vai dizer, não, eu já não vou andar a pé, vou comprar um Porsche. Automaticamente as suas despesas aumentaram. Que excesso é que ele tem? Ele nunca vai dizer que eu tenho excesso de receita. Não existe isso de excesso. Não existe, nunca. Você pode ler em todos os livros de macroeconomia, não tem excesso de receita. Vão te ensinar sempre que o consumo varia sempre em função da renda. Quando você aumenta a sua renda, automaticamente as suas despesas também aumentam. Se o Estado arrecadar mais, automaticamente há sempre um acréscimo, há sempre uma outra coisa que o Estado não conseguiu fazer no mês passado, porque faltou dinheiro para ali, faltou dinheiro para ali, faltou dinheiro para ali. Então, o que é que vai acontecer? As despesas aumentam em função da renda, ou seja, em função da arrecadação. Essas e outras coisas é que fazem com que o nosso país até hoje está nessa porcaria, porque nós estamos a ser governados por analfabetos. Repito, nós estamos a ser governados por analfabetos. Pessoas que não têm o mínimo de qualidade vão a deputadas. Não têm condições para... Vocês não têm. Esse país não é amante. O MPLA não ama meritocracia. Não gosta de pessoas que estudam. Mas eu dizia isso no passado. Há 15, 20, quase 20 anos eu dizia. Está a cabular. Colega, meu Deus, está a cabular. Porque vamos ser todos doutores. Está a ver o que é que está a dar? Todos estão encanudos. Mas na hora de implementar, aconselhar o tio californiano. Tio californiano só dá bandeira. Conselho californiano, aconselha. Dá conselho, não pode. Você não tem como dar conselho. Você não pode ensinar aquilo que você não... Você não pode dar aquilo que você não tem. Só dá conhecimento quem tem. Então, fique bem claro, jovens, não cabule. Jovens, vocês precisam ter noção de que este país está a passar por uma crise, este país está nas condições que está porque está a ser governado por analfabeto. Nós temos que tirar essa gente, ok? Substituir essa gente e apelarmos àquelas pessoas que verdadeiramente estudaram, que têm vontade. Ninguém é contra o diploma. Olha uma coisa, o diploma deve ser consequência em função do gosto que você tem daquela área que você está a formar. Você não pode ir para a universidade só para ter um diploma. Você tem que ir para a universidade porque você ama o saber. Eu estudo porque... Eu amo, eu até agora estudo porque eu amo fazer isso. Eu faço isso por prazer. Primeira coisa é o prazer. Eu tenho um orgasmo, eu tenho um desejo incessante por conhecimento. Então vocês têm que ir para a universidade. Não é por causa do diploma para conseguir um emprego. Se for para isso, vai fazer negócio, seja empresário. Mesmo que o setor empresarial demanda, você vai precisar de conhecimento de empreender. Você vai precisar ter conhecimento e sensibilidade de mercado. E a economia, por exemplo, a gestão de empresa te ajuda. A formação de qualidade te ajuda nesse quesito, ok? E uma pessoa focada é aquela que aposta na sua formação. A formação é o fator mais determinante na função e na carreira de qualquer um. Essas pessoas, elas como sabem que no MPLA não tem mérito, ok? Tem muita gente boa no MPLA, mas não aparece porque não tem espaço para meritocracia nesse partido, ok? Sobretudo os maquisar. Maquisar detesta de conhecimento. Maquisar detesta conhecimento. Enquanto você vê pessoas como Hugo Chávez estavam na cadeia, estavam lá a estudar. O outro, quando estava em Cuba, estava a fumar charuto, foi lá na Rússia, não fala russo. Estudou na Rússia, não fala russo. Formou-se em história, no currículo estava e fala inglês, não fala inglês. Nunca lhe vimos. Quer dizer, essas e outras coisas, você não tem mais como mentir. Então, jovens, se você ainda não partilhou, se você ainda não está inscrito no meu canal, inscreva-se no canal, eu estou sempre a dizer isso no final, né? Mas vou falar aqui outra vez. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, ok? Partilhe o máximo esse vídeo, porque nós precisamos crescer, precisamos continuar cada dia mais a partilhar conhecimento e a mostrar essas e outras poucas vergonhas de que esse senhor está nos fazendo passar, para nós não podermos passar isso de geração a geração. É importante mudarmos para melhor, ok? Então, partilhe o máximo esse vídeo, por favor. Deixa aquele teu like, comenta aqui o que é que você acha sobre essa pouca vergonha e deixa também o seu contributo, o que é que você pensa que nós devemos fazer, né, para conseguirmos nos livrar desse câncer, ok? Então, comentem livremente aqui, partilhe o máximo esse vídeo e tamo junto, aquele abraço, beijinhos.